Graça e paz, amados. Muito bom mais uma vez poder estar aqui com vocês, poder compartilhar da palavra de Deus ao seu coração, um privilégio para nós. Em nome da IBN Pinhais, eu quero dar o bem-vindo a todos, dizer que é um privilégio para nós termos a sua audiência, termos você acompanhando este culto hoje online, cultuando a Deus conosco através das mídias sociais, nesse tempo de lockdown aqui aos domingos, na região da Grande Curitiba. Nós queremos dizer muito obrigado. Que bom que nesse dia frio você pode estar aí no conforto da sua casa, podendo ser ministrados por essas canções maravilhosas que acabamos de cantar e poder ter de Deus uma palavra para o seu coração. O desejo do nosso coração nessa noite é que o seu coração seja impactado mesmo pela palavra de Deus, que a sua vida seja totalmente transformada e que você possa receber do Senhor hoje algo novo para o seu coração. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que está no livro de Oséias, no capítulo 7. Vamos ler versículos 1 e 2. E eu gostaria de ler para você aqui, na minha tradução, que é a Nova Versão Internacional. Diz assim: Quando eu tento curar Israel, o mal de Efraim fica exposto, e os crimes de Samaria são revelados. Pois praticaram engano, ladrões entram nas casas, bandidos roubam nas ruas. Mas eles não percebem que eu me lembro de todas as suas más obras, seus pecados os envolvem, eu os vejo constantemente. E Deus tem ministrado muito fortemente nessa semana ao meu coração a respeito dessa palavra, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Nesse texto de Oséias, Deus vem tratando com o povo de Israel, mais especificamente com a tribo de Efraim, e o tema que eu peguei, que eu adotei para que nós pudéssemos compartilhar nessa noite é: você é um bolo virado? Nós vamos ver essa palavra que Deus traz através de Oséias e essa colocação que Deus faz a respeito de Efraim, e vamos aprender um pouco com isso, para que os nossos corações não sejam assim pegos de surpresa quanto a essas questões, de não estarmos plenamente convictos daquilo que nós somos em Deus, daquilo que Deus é em nós, daquilo que nós podemos e devemos viver na presença de Deus. Queria orar com você antes de nós iniciarmos propriamente na meditação dessa noite. Pai, muito obrigado. Nosso coração se alegra em poder, na Tua presença, compartilhar com os meus amados nessa noite, em poder servir-lhes, Senhor, servir-lhes um pouco deste pão que o Senhor tem trazido ao meu coração. Eu clamo para que o Senhor me dê graça, sabedoria e me capacite, Deus, a expressar ao coração de cada um deles tudo aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, tudo aquilo que a Tua palavra quer falar, Senhor, através da minha vida nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, eu te louvo pela Tua presença aqui na minha vida, eu te louvo pela Tua presença na vida de cada um, na casa de cada um, e eu clamo ao Teu Espírito, que é o nosso professor, que possa nos ensinar nessa noite para o louvor e para a glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém? Se você quiser dar o seu glória a Deus, o seu aleluia, se você quiser concordar com aquilo que a palavra está ministrando ao seu coração, você pode aí curtir, você pode dar um like, você pode dar o joinha, você pode colocar o coraçãozinho, que dessa forma o Facebook vai entender que o vídeo é relevante e vai estar fazendo com que ele seja mostrado para mais pessoas. A forma de você evangelizar usando esse meio é fazendo isso. Aquilo que você gosta, você compartilha, você curte, você dá joinha, você dá coraçãozinho, porque é dessa forma que outras pessoas poderão ver e assim você poderá expressar o seu aleluia, o seu amém, o seu glória a Deus, concordando com aquilo que a palavra está falando ao seu coração. Queridos, nesse texto, Deus vem tratando com o povo de Israel, mais especificamente
com as tribos com a tribo de Efraim, com a tribo de Judá e a tribo de Efraim. E nós precisamos entender que o agir de Deus nas nossas vidas, ele vai sempre revelar algo em nós, vai sempre trazer, expor as nossas vísceras espirituais. Todas as vezes que Deus quer agir, todas as vezes que Deus vai agir para curar as nossas vidas, para tratar as nossas vidas, para trazer realmente aquilo que é o propósito, o projeto dele para os nossos corações, nós certamente teremos, frente à luz que vem do Senhor, frente àquilo que o Senhor vai estar revelando aos nossos corações, nós teremos também as nossas mazelas sendo expostas. Por isso, nós olhamos para esse texto e vemos aqui que Efraim ele tinha dois lados opostos naquela tribo. Havia no coração daquele povo algumas situações que eram antagônicas entre si, que estavam buscando coexistir, que estavam buscando caminhar juntos dentro do coração deles. E então Deus vem para trazer realmente esse tratamento ao coração deles. Se você prestar atenção, depois você pode até analisar o texto, um pouco antes no versículo 4 do capítulo 6, a palavra vem trazendo, vem mostrando que, falando a respeito da tribo de Judá e da tribo de Efraim, que eles até tinham amor, mas era o amor que havia na vida deles era como uma neblina, que não suportava absolutamente nada do calor do sol, nada do calor das circunstâncias, e isso era o que estava na vida deles. Eles também até tinham sacrifícios, não havia cessado o sacrifício. Eram muito religiosos, faziam tudo aquilo que a lei determinava, mas apesar de, como diz no versículo 6 do capítulo 6, apesar de haver sacrifícios, não havia misericórdia no coração deles. E nós vemos também que no próprio versículo 6 diz que não faltavam holocaustos, não faltavam apresentações diante de Deus de holocaustos, mas não havia misericórdia e eles não tinham também conhecimento de Deus, não tinham intimidade com Deus. Apesar de eles fazerem todas as coisas que a religião exigia, que aquilo que era exigido na época para a forma espiritual de eles agirem, eles tinham simplesmente na aparência, mas aquilo que era a essência, aquilo que era essencial para o coração deles, a comunhão com Deus, realmente uma intimidade com Deus, eles não tinham. Por isso, Deus vem falando aqui no texto que nós lemos, que todas as vezes que ele tentava tratar a nação, todas as vezes que ele tentava tratar o povo de Israel como um todo, o pecado daquela tribo, ou seja, da tribo de Efraim, ficava exposto. Isso por quê? Porque a maneira de Deus agir vai sempre trazer essa exposição. Quando a luz chega, ela vai sempre trazer, nos mostrar algumas coisas que realmente de outra forma nós não víamos. Então Deus vem tratando com essa infidelidade da tribo de Efraim. A palavra do Senhor diz que havia no meio daquela tribo várias situações, e ele traz aqui nos versículos seguintes do capítulo 6 ainda, versículo 6, vem trazendo, mostrando que eles haviam quebrado a aliança, que havia muitas coisas erradas no meio da tribo de Efraim, enganos, furtos, roubos nas casas, roubos nas ruas. O povo estava realmente, apesar de religiosamente ainda cumprindo as suas funções, mas eles não estavam vivendo de acordo com a palavra de Deus. E qual era o problema? Qual era o verdadeiro ou real problema daquela tribo? O problema é que eles tentavam viver uma vida dupla. Eles tentavam realmente viver um pouquinho de Deus, um pouquinho do mundo, um pouquinho agradando a Deus, um pouquinho agradando a sua própria carne. E Deus vem usando uma metáfora para tratar com eles. Aqui no versículo 8 do próprio capítulo 7 que nós lemos, o Senhor vem falando o seguinte: Efraim misturou-se com as nações. Efraim é um bolo que não foi virado. Então Deus traz essa metáfora para explicar a situação em que Efraim se encontrava. A situação em que aquela tribo se encontrava. Esse era o problema realmente que estava na vida daquela tribo. Era o fato de eles quererem viver uma vida dupla. Eles quererem viver de forma
aparente diante de Deus. Então, o que é o problema do bolo não virado? É claro que essa metáfora é de acordo com a época, levando em conta os fornos que eram a lenha, em que você precisava virar os pães, virar os bolos, para que eles pudessem assar ambos os lados, para que eles ficassem bem assados. Então, o problema do bolo não virado, ou do pão não virado, como traz algumas traduções, é exatamente o fato de que um lado fica muito assado e o outro lado fica cru, podendo até mesmo um lado queimar, enquanto que o outro lado fica totalmente cru. Então Deus vem colocando com isso, mostrando com isso, que existiam alguns aspectos da vida daquele povo que não haviam sido tocados pela graça de Deus. Haviam alguns aspectos em que a luz não havia ainda penetrado na vida deles. A graça divina ainda não tinha alcançado plenamente todos os aspectos da vida daquele povo, daquela tribo. Apesar da sua religiosidade, eles tinham uma obediência por conveniência. Isso é muito sério. Isso é muito sério quando a nossa obediência a Deus, a nossa obediência às palavras, a palavra de Deus, ela é uma obediência por conveniência, ela vem exatamente camuflada, aquilo que eu concordo, aquilo que está de acordo com o que eu penso, com o que eu acho, ou que eu não tenha que me esforçar tanto, eu não tenha que abrir mão de algumas coisas da minha vida, então é fácil obedecer. Mas naquelas coisas em que realmente requerem uma mudança no caráter, uma mudança no nosso posicionamento, muitas vezes o nosso coração se mostra rebelde, o nosso coração se mostra realmente em rebelião para com Deus. Então, a finalidade dessa palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite, ou nesse dia, nessa hora que você possa estar assistindo, que podem ser no outro horário, não necessariamente à noite, a finalidade é para nos desafiar, desafiar para que nós possamos analisar realmente as nossas vidas, analisar os nossos corações, para vermos se nós não estamos assim como a tribo de Efraim, para ver se nós não estamos sendo um bolo não virado, para ver se há nas nossas vidas aspectos onde a graça de Deus não alcançou, aonde a luz de Deus não penetrou ainda, onde nós estamos vivendo de um lado uma realidade e de outro lado uma outra realidade. É buscar as motivações do nosso coração, é buscar realmente aquilo que tem motivado as nossas vidas, até mesmo aquilo que tem motivado a nossa ida ao templo, como nessa época agora. Nós vemos que a impossibilidade de irmos ao templo, temos que fazer lives, temos que montar cenários para poder estarmos compartilhando a palavra de Deus, e as pessoas não podem, assim na maioria dos lugares, como está acontecendo aqui em Pinhais, agora na Grande Curitiba, não podem aglomerar, não pode haver cultos. E aí nós vemos um tratamento de Deus, porque Deus está tratando a nossa nação, Deus está tratando as nações da terra, e isso vai expor muitas vezes algumas facetas da nossa vida, algumas áreas da nossa vida que muitas vezes nós não percebíamos, onde o amor se esfriará, onde a dificuldade familiar serão reveladas, serão expostas, e nós precisamos analisar o nosso coração para ver como é que nós estamos nos portando, como o que é que está sendo revelado no meio de tudo isso. É claro, queridos, nós não somos perfeitos. Nós temos que ter essa consciência. Nós não somos perfeitos, mas nós não podemos viver uma aparência, de um lado uma aparência religiosa, uma aparência de que realmente somos homens, mulheres de Deus, somos pessoas de Deus, e de outro lado nós termos uma área da nossa vida totalmente dominada pelo pecado. Isso não pode acontecer. A luta pela santidade, a luta por uma vida realmente plena diante de Deus, por um processo de santificação eficaz nas nossas vidas, ele precisa ser pleno, não pode ser de um lado simplesmente, enquanto nós acalentamos no nosso coração o pecado, onde nós acalentamos na nossa vida, ou no nosso caráter, distúrbios que nós sabemos que realmente não condiz com a palavra de Deus, que não condiz com aquilo que nós estamos falando a respeito de quem nós somos em Deus, e muitas vezes nós estamos agindo assim. E se assim for na nossa vida, nós somos esse bolo não virado, nós somos esse pão que não foi virado, que estamos realmente com um lado assado, um lado pronto, realmente dentro, pelo fogo de Deus que tem ardido no nosso coração, mas muitas vezes, por outro lado, nós estamos totalmente
cruz. Spurgeon, Charles Spurgeon, o grande pregador, né, de algum tempo atrás, do século XVIII, final do século XIX, ali do século XVIII, do século XIX, que pregava ali na Inglaterra, nós vemos, queridos, ele já falava a respeito disso, e ele dizia que o problema disso, o problema de você ser um bolo não virado, é que exatamente um lado vai ficar assado demais, pode ficar até queimado, e o outro lado vai ficar cru. Nós precisamos analisar isso nas nossas vidas, porque poderá ser o quê? Que esse tipo de pessoa vai ter um zelo intolerante de uma parte, por um lado, vai ter aquela ostentação farisaica daquilo que faz, da parte religiosa, eu toco, eu canto, eu profetizo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, e vai haver esse zelo exacerbado realmente, mas simplesmente de acordo com aquilo que faz parte do seu temperamento, de acordo com aquilo que não atrapalha realmente o lado cru dele. Eu lembro uma vez que nós estávamos no seminário e um dos colegas do seminário ali se exaltou com as brincadeiras que o seminarista estava fazendo, e ele ainda olhou para mim e falou: olha, cuidado, você não conhece o meu outro lado, você só conhece o meu lado cristão, você não conhece o outro lado. E ali os ânimos estavam exaltados e nós ficamos rindo e verificando em relação a isso, né? Quando fomos voltar para casa, eu peguei uma carona com ele. Quando estávamos chegando próximos da nossa cidade, ele disse: olha, tá vendo esse sítio aqui? Olha, quase todos os dias eu venho aqui para tomar uísque com leite. Eu aprendi a gostar de uísque com leite. E aí eu brinquei com ele e eu falei: pois é, né? Você toma o leite do seu lado convertido e o uísque daquele outro lado que você falou que eu não conheço, né? E aí ele ficou meio sem graça, mas muitas vezes nós estamos agindo assim nas nossas vidas. Muitas vezes é essa realidade que está no nosso coração. Existem áreas que nós sabemos que elas não condizem com a palavra de Deus, mas mesmo assim nós estamos acalentando isso no nosso coração. Uma aparência de santidade superior, uma aparência de santidade que vai além. Lembra o domingo passado, na ministração passada, você pode procurar aqui no canal, na ministração passada eu falei de uma fala do pastor Cote, de que nós devemos desconfiar, porque todo excesso de espiritualidade é sinônimo de carnalidade, porque a pessoa tenta compensar aquele lado assado dele, aquele lado que está na luz da palavra, ele tenta com isso esconder aquilo que ele sabe que deveria ser extirpado da sua vida. Ele sabe que é uma deficiência, que é algo que o separa de Deus, mas mesmo assim, frequentemente, essas exacerbações no lado espiritual, essa dureza, onde as pessoas são duras com usos e costumes, são duras com tantas coisas, com um lado espiritual que muitas vezes não leva a nada, como diz o apóstolo Pedro, que nós devemos evitar, como diz o apóstolo Paulo, mas elas levam muito a sério. Por quê? Porque na maioria das vezes isso está exatamente ligado com uma falha de caráter que muitas vezes as pessoas estão querendo esconder. E nós precisamos estar atentos, porque muitas vezes o que vai acontecer com essas pessoas é que elas são aquelas que são santos em públicos, mas são demônios no particular. São aquelas pessoas que, no dizer de Spurgeon, elas lidam com a farinha, com o trigo durante o dia, mas à noite elas se lambujam na fuligem, elas se lambujam na lama, elas voltam ao vômito. Por quê? Por causa exatamente dessa parte não tratada. E Deus vem falando com a tribo de Efraim, dizendo: olha, toda vez que eu tento tratar a nação de Israel, o pecado de Efraim fica exposto. E qual seria então isso nas nossas vidas? Como é que nós podemos analisar, como é que nós podemos ver nas nossas vidas se há ou não esse lado nas nossas vidas que não está plenamente assado, que não está queimado, esse lado cru das nossas vidas? Então, se por acaso isso possa estar acontecendo com a sua vida, se assim isso pode estar acontecendo com você, se você sabe que realmente você tem se esforçado para ir à igreja, para ter algumas atitudes espirituais, mas mesmo assim você tem acalentado no seu coração pecado, você tem
procurado conviver com áreas na sua vida que você sabe que são pecado e você não tem lutado contra isso, ou você não tem empenhado o esforço devido para buscar a santificação nessa área. Eu quero incentivar você nessa noite, para que você possa realmente, diante de Deus, reconhecer as suas fraquezas. Reconheça as suas debilidades, reconheça a sua fraqueza. Peça ao Senhor nessa noite, dizendo: olha, Senhor, me vira mesmo a minha vida, para que esse meu lado que ainda não foi assado, possa ser exposto à tua luz, para que possa ser tratado, para que a minha vida seja plena diante do Senhor, que a luz de Cristo possa brilhar plenamente na sua vida, possa brilhar plenamente em todo o seu ser, que você não seja um homem, uma mulher que vive apenas de aparência, de uma aparência espiritual, mas que você possa clamar nessa noite, nessa tarde, nessa hora, nessa manhã, aí onde você está, você possa dizer: Senhor, eu não quero ser um bolo não virado. Eu não quero ser alguém, Senhor, que naquele dia, no dia do juízo final, vai ouvir do Senhor: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas que o Senhor possa, através dessa palavra, tocar mesmo no seu coração, para que o seu coração seja levado a tomar uma posição diante de Deus, para que o seu coração seja levado a realmente expor todos os aspectos da sua vida que ainda não estão totalmente alinhados com a palavra de Deus, para que a sua vida seja plenamente usada na presença de Deus e ousada diante de Deus. Você precisa buscar intimidade com Deus. Não basta apenas você ir ao templo, não basta apenas você ouvir ministrações como essa, não basta apenas você cantar, você passar o dia ouvindo canções ou colocar canções, se na sua vida você continua com um lado cru, você continua não agindo, não tratando a sua velha natureza, não fazendo-a morrer totalmente, plenamente. Deus quer tratar o seu coração, Deus quer tratar o nosso coração. É por isso que o desejo do coração dele, como ele vem falando com a tribo de Efraim, era trazê-lo para perto de si, era trazê-los para perto de si, para que eles pudessem ser plenamente tratados. Coloque o seu coração diante de Deus nessa noite. Diga para ele, aí onde você está, se você puder, feche os seus olhos, coloque o seu coração mesmo diante do Senhor. Peça para o Espírito Santo trazer à sua mente, trazer à sua memória aquilo que realmente você sabe que está errado. E peça para o Senhor, diga: Senhor, revira hoje o meu coração. Faça como fez o salmista nessa noite, diga: Senhor, sonda e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há na minha conduta algo que não te agrada, e guia-me pelas veredas da tua justiça. Diga isso para o Senhor nessa noite. Abra o seu coração diante dele. Diga: Senhor, eu não quero ser essa pessoa que vive de aparências, eu não quero ser essa pessoa que convive com o pecado, que convive pacificamente, Senhor, com as falhas, com a deficiência de caráter. Diga isso para o Senhor. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração nessa hora. E certamente o Senhor irá virar você. À luz da palavra de Deus, você irá realmente perceber todas as rachaduras, todas as falhas no seu caráter, todas as falhas na sua vida, e você irá lutar com todas as suas forças para que a glória de Deus se manifeste na sua vida, para que a luz de Cristo se manifeste na sua vida e que o seu viver seja plenamente na presença de Deus. Que você não tenha apenas aparência, mas que você tenha uma vida de intimidade com Ele, porque foi para isso que Ele enviou Cristo Jesus. Foi para isso que o véu foi rasgado de alto a baixo, para que você não ficasse apenas no santo lugar, apenas no átrio ou no santo lugar, mas que você pudesse adentrar ao santo dos santos, ter intimidade com Ele, que a sua vida seja um sacrifício realmente agradável a Deus, que o seu culto seja um culto racional e que você realmente seja um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Eu quero orar com você. Pai, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, a vida de cada um desses irmãos, dessas pessoas que estão ouvindo essa palavra, Deus. Essas pessoas que foram tocadas agora pelo Teu Espírito, Senhor. Eu clamo, Deus, eu não os conheço, eu não sei como eles estão, eu não sei quais são as condições dos seus corações. Mas se a Tua palavra falou ao coração deles, Deus, se eles sentiram mesmo essa sensação, essa convicção, esse
convencimento do teu Espírito, trazendo ao coração deles, Senhor, essa palavra para que eles possam identificar, Senhor, se não há apenas uma religiosidade exacerbada por um lado e por outro lado, Senhor, há realmente pecados ocultos, pecados de estimação no coração deles. Senhor, que eles possam reconhecer isso na tua presença nessa noite, que o teu Espírito possa tocar profundamente, trazer o temor do Senhor aos seus corações e que eles possam, Senhor, guardados pela tua palavra, guardados pela tua presença, que eles possam ter as suas vidas totalmente reviradas, Senhor, e que eles não sejam um pão que seja assado de um lado e cru do outro, que eles não sejam um bolo não virado, Senhor, mas que as suas vidas sejam plenamente tratadas na tua presença, para que sejamos, Senhor, produtivos, para que sejamos prósperos diante do Senhor, para que sejamos homens e mulheres que te conhecem, que têm intimidade contigo, Pai, e que caminharão e que conduzirão outros a este lugar de intimidade na tua presença. Eu os abençoo, Pai, que eles possam viver essa semana, uma semana de bênção, uma semana, Senhor, totalmente iluminados pela tua palavra, e que eles sejam tratando, Senhor, os seus corações, para que eles possam ser segundo o teu coração, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e as bênçãos do Espírito Santo de Deus, seja sobre a vida de cada um desses que estão nos ouvindo, Pai, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre o seu trabalho, agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido. Vá viver a melhor semana da sua vida, mas viva com a intensidade. Não adianta você ser demasiadamente justo de um lado e você não ser justo com você mesmo. Que você possa exercer essa justiça com a sua própria vida, nesse julgamento próprio, que você seja duro com você mesmo, para que você possa realmente ter um tratamento no seu coração, no seu caráter, e ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Que Deus em Cristo os abençoe, em nome de Jesus.